Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos transformar a sua realidade. Você vai ter a chance de salvar a sua prova e acertar algumas questões a mais aí no seu concurso e ter chances da sua aprovação campeã. O meu nome é Natália Sonvia, eu sou psicóloga e sou mentora de pessoas que sonham com aprovação e estão se preparando para provas e concursos e ajudo dando um apoio psicológico, treinamento mental nessa trajetória e também mentoro psicólogas que querem ser concursadas assim como eu. Por isso que uma parte desse vídeo é voltada para as psicólogas que vão fazer esse concurso, então focado no cargo de analista judiciário, área de psicologia. Mas, se você vai fazer o concurso para outro cargo, fique aqui também porque terão vários insights que você pode aplicar na sua prova e garantir mais acertos, ter mais estratégia na hora de fazer a prova. Sem mais enrolação, porque o nosso tempo aqui é precioso, e vamos para os primeiros pontos. Então, no primeiro momento, eu vou fazer uma recapitulação geral do concurso, lembrando, é claro, que eu sempre vou usar como base o concurso de analista judiciário na área de psicologia, mas você vai adaptando aí para a sua área, para a gente conseguir trocar e você também tirar muitos insights desse vídeo. Vamos fazer uma recapitulação, então, de todo o concurso, daquilo que nos espera, por quê? Porque isso é fundamental para você ter uma estratégia de prova. Afinal, um bom jogador é aquele que conhece as regras do jogo. Como que você vai jogar, vai ter estratégia, vai ter aquela manha se você não conhece nem as regras do jogo. Então é importante a gente recapitular aqui um pouco do edital do que é esse concurso. O concurso do TSE Unificado, organizado pela Sebrasp, as questões são certo e errado, tem um enunciado geral, e tem alguns itens, né, que se referem àquele assunto do enunciado e que você precisa marcar certo ou errado, mais ou menos na lógica do V ou F, só que aqui eles quiseram ser diferentões e colocaram certo e errado. Então você vai marcar certo ou errado. A prova ela é dividida em conhecimentos específicos e conhecimentos básicos, tá? No caso de psicologia, os conhecimentos básicos seria português e direito administrativo, totalizando 50 questões. Cada questão vale 1 ponto, certo? Conhecimentos específicos, daí é os conteúdos de psicologia clínica e organizacional, que são 70 questões, cada questão vale 2 pontos, tá? Vai anotando aí, porque para não se perder, tá? Na prova objetiva, tem que ter um total de 55 pontos. Se você acertar todas as questões, você vai ter 190 pontos. O mínimo para você ser aprovado é 55 pontos, porque realmente essa conta de uma anula a outra vai reduzindo muito a tua pontuação. Então, você já é baixa a nota de corte para aprovação, né? Já é baixa por conta disso, levando em consideração essa característica. Quando você acerta uma questão, você ganha aquele ponto. Quando você erra a questão, você diminui aquele ponto, né? Acertei, então 1. Errei, menos 1, né? Aí 0. Por isso que se você responde todas as questões, acerta metade e erra a outra metade, provavelmente você vai tirar 0 ou uma nota negativa. Então, por isso que tem a brincadeira, né? Que eu fui fazer a prova e saí devendo ponto, tá? Então, é mais ou menos para vocês entenderem a lógica dessa prova. Parece complicado quando a gente fala, mas não é tanto assim. Então, se você acertar a prova inteira, o máximo que você vai ganhar é 190 pontos. É isso que vale a prova. Para você ser aprovado, você precisa fazer apenas, no mínimo, né, 55 pontos desses 190. Então, não é nada absurdo, tá? Esse negócio de desconto, de perder nota, faz parte. Você precisa, por isso que eu fiz toda aquela explicação dos pontos, para você ter esse jogo de cintura e ir casando, equilibrando esses acertos e erros e esses brancos, né? Para ter uma nota razoável, uma nota boa, né? E competitiva, tá? Então, é um recurso que você pode usar ao seu favor. No total, então, são 120 questões. Eu sei que esse número apavora, mas não é tão absurdo assim, tá?
Vamos pensar numa prova de múltipla escolha de 60 questões A, B, C, D, seriam 240 itens para julgar certo e errado. Porque quando você tem uma prova de múltipla escolha, você tem o enunciado e você tem afirmativas que você precisa analisar qual que tá certo. Então você faz certo ou errado e marca certo. Então você já está acostumado a fazer esse exercício, você já está treinado a marcar certo ou errado, certo ou errado. A diferença é que a formato da prova, a linguagem da prova, ela é diferente, você não está familiarizada. E tem essa questão dos descontos, de quando você erra uma questão, você anula uma que você acertou, né? Você desconta pontos. Então tudo isso, como é uma coisa muito diferente, e são muitos detalhes, causa muito pânico. Por isso que eu tô me demorando aqui e me aprofundando nessa questão das regras do jogo, para você ver que não é nada absurdo, que você não precisa criar tanto pânico assim, que isso não precisa ser um problema aqui, tá? 60 questões, A, B, C, D, só isso, não vamos botar E. Então são 4 itens por questão, 60 questões, uma prova de 60 questões, A, B, C e D. Você acha muita coisa? Você acha absurdo? Então, só para te resumir, uma prova assim são 240 itens que você está julgando. A prova do CESP são 120 itens. Então é muito mais tranquilo. A gente pensa que é um absurdo, mas não. Se for parar para analisar de forma concreta, racional, sem toda essa emoção, você vai ver que não é nada absurdo, que até algo mais tranquilo. Então vamos continuar aqui falando da prova objetiva. Para além daquelas questões dos pontos, que é uma ferramenta que você pode usar como estratégia para sua prova, tem alguns conteúdos na parte de psicologia e também na parte de conhecimentos básicos que são obrigatórios. Se você não estudou, eu recomendo que você dê uma visitadinha, né, de forma assim superficial, mas que você dê uma olhadinha mínima, se você conseguir. Se você estudou, revise, dedique um tempinho para revisar e relembrar esses tópicos, tá? São temas, assuntos que vai cair na tua prova. Eu já vou falar aqui, já vai ficar registrado nesse vídeo, que vai cair na sua prova. E se você tá aqui, você tá tendo essa chance de ganhar algumas questões, e eu espero que você aproveite, tá? Conteúdos obrigatórios que você tem que ir para a prova sabendo sobre português: conjunções, pronomes, pontuação, crase, tá? Concordância de modo geral, ortografia. Cai bastante interpretação de texto, né? Mas isso é uma coisa que é muito da prática também, de tu pegar o perfil da banca enquanto tu faz exercícios, né? Então esses seriam os conteúdos que você precisa saber. Então, se você sabe isso, você já vai garantir algumas questões. Direito administrativo, vai cair questões sobre modalidades de licitações. Também vai cair questões sobre a dispensa e exigibilidade da licitação, tá? Então, é importante você pegar o conteúdo de licitação, que eu sei que você odeia, mas pelo menos esses tópicozinhos dos tipos, modalidades e a inexigibilidade de licitação, porque isso vai cair na sua prova e são questões a mais que você vai garantir, tá bom? É interessante você estudar a administração direta e indireta, ali os entes, né? Autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, saber ali as características de cada ente público. Também vai cair algumas questões sobre isso, pode ter certeza. E agora, conhecimentos específicos, psicologia, também tem temas que são obrigatórios, que você tem que saber para essa prova, porque vai cair e são mais acertos, mais pontos para você. Então, vale a pena dar uma revisada, dar uma relembrada, dar uma olhada nesses tópicos para ganhar aí mais acertos, tá? Quais são esses conteúdos, tá? Num sentido amplo, código de ética. Código de ética, vai cair questões de código de ética, sempre cai, você tem que saber decorar do código de ética. São de documentos psicológicos, testes psicológicos, testes projetivos, testes psicométricos,
saber exemplos, para que serve, é super importante também. Vai cair alguma questão sobre testes psicológicos. Uma cair é a parte da psicanálise, né? A CESP gosta muito da psicanálise e tem caído bastante nos últimos anos TCC, né? TCC de forma mais superficial e a psicanálise de uma forma mais aprofundada naquela parte mais teórica, né? De como que funciona a personalidade, né? Teoria da personalidade. Então é importante você dar um enfoque, né? Relembrar aí alguns conceitos de psicanálise, de TCC, porque tem uma probabilidade bem grande de cair esses assuntos e é algo que nem sempre a gente consegue deduzir na hora, né? Então é importante a gente ter isso mais fresquinho na nossa cabeça. Vai ter um bloco de questões de psicopatologia. Tem algumas psicopatologias específicas que você precisa dar uma atenção especial porque vai cair na sua prova. Quais são elas? Transtornos de humor, transtornos de ansiedade, e aqui entra também TEPT, fobias, TOC, burnout, tá? O espectro esquizofrênico, aquelas diversas formas de transtornos psicóticos, né, que tá ali dentro do ramo da esquizofrenia, e também transtornos de personalidade costuma cair bastante. Mas a parte principal da sua prova vai ser de psicologia organizacional e do trabalho. Aqui, com certeza vai ter algumas questões de recrutamento e seleção, aquela parte também de desenvolvimento e treinamento de pessoas. Então, você precisa se atentar a isso. Tem grande probabilidade de cair sobre avaliação de desempenho, psicodinâmica do trabalho, e aqui eles se baseiam muito na teoria do Dejor, então vale muito a pena estudar alguns conceitos desse autor. E também grupos, né? Psicologia dos grupos é uma coisa que também tem aparecido bastante nas provas e vale a pena dar uma revisada, uma relembrada nesses conceitos. Então, esses são alguns temas que é importante que você saiba minimamente para salvar a sua prova, para que você acerte mais questões. Agora vamos falar sobre as questões em branco, né? Quando deixar em branco, quantos deixar em branco. Agora vamos falar sobre essa possibilidade de deixar as questões em branco. Algumas pessoas têm receio de deixar em branco, porque a gente aprendeu que deixar em branco é errado. Quando a gente era criança, não podia deixar nada em branco no caderno, porque senão a gente ganhava castigo, xingão, tirava nota baixa. Então, a gente aprendeu que deixar em branco as questões é algo errado, é algo que a gente não deve fazer. Tem a liberdade, você pode deixar em branco e mais do que isso, você deve deixar em branco, porque isso faz parte desse jogo, faz parte das regras desse jogo e vai ser importante para você ter um desempenho melhor. Então, eu quero que você leve a minha voz na sua cabeça, eu quero que você lembre de mim na sua prova. A gente vai fazer um combinado, tá? Assim, você tá lendo a sua prova, você lê aquele item, você pensa: meu Deus do céu, eu nunca vi isso na minha vida, nunca ouvi falar sobre esse assunto, eu não tenho a menor ideia do que isso seja. Eu literalmente nunca escutei isso, nunca li em lugar nenhum. O que você vai fazer? Deixar em branco. Não sei, nunca vi falar, branco. A questão que tu sente aquele ímpeto de chutar, deixa em branco. Porque é aquela questão que você sente: eu vou chutar, deixa em branco. Essas são as questões que você tem que deixar em branco, porque se você errar, é pior. Então, na dúvida, deixa em branco. Claro, você não pode deixar em branco a prova inteira. Eu não sei, nunca vi. Dependendo da sua preparação, do seu nível de estudo, da sua bagagem, do tempo que você tem de concurseiro, né? Você vai saber mais ou menos. Então, não dá também para deixar tudo em branco só porque você não sabe. Você vai ter que tentar responder o máximo que você conseguir. Não existe um número, não existe um mínimo nem um máximo, mas quanto mais você responder, melhor. E se você deixar 15, 30 em branco, não vai dar problema, porque é questão de quanto isso vai impactar na tua nota ou não. Mas também não dá para deixar muitas em branco, porque você não vai pontuar, tá? Então, assim, se você for errar a questão, é melhor deixar em branco.
porque daí não vai descontar sua nota. Por isso que eu digo, não sabe, não faz a menor ideia, deixa em branco. Vai chutar? Deixa em branco. Certeza que essa dica vai salvar a sua prova, certo? Agora vamos falar sobre a prova discursiva. A prova discursiva, na área de psicologia, às vezes é uma prova de análise de discussão de caso, é uma questão discursiva, e nesse caso da Sebrasp é uma redação dissertativa. Então é uma redação igual uma redação de vestibular, uma redação de Enem. Então é importante vocês relembrarem a estrutura de uma redação e seguir essa estrutura: introdução, desenvolvimento, conclusão, os parágrafos, né? Tudo certinho, aqueles itens de coesão, sentido. Precisa ter o desencadeamento de ideias, precisa ter o desenvolvimento das prerrogativas, da sua defesa, do seu ponto de vista. Então, tem que levar isso em consideração. É uma prova de redação normal. O conteúdo, ele vai estar relacionado, é para estar relacionado, segundo o edital, ao universo da psicologia. Então, vai se relacionar. O que eu acredito? Vai cair temas como a saúde do trabalhador para a produtividade, qual é o impacto da saúde mental no ambiente de trabalho, coisas assim amplas. E alguns temas que eu chutaria é justamente nessa linha, né? Saúde mental versus produtividade, burnout, esgotamento, jornada de trabalho. Então, questões mais de ordem ideológica, políticas, sociais, questões sociais, liberdade de expressão, participação popular, participação social, aspectos democráticos, né? Trazer algo mais reflexivo, filosófico. Certo? Então, esses seriam alguns temas prováveis, né? Pode ser que não seja nada disso, enfim, mas para vocês terem uma dimensão de como que poderia ser uma redação dentro desse contexto. Então, agora eu vou trazer algumas dicas de modo amplo e geral para essa etapa da prova, né? Que é o dia anterior e o dia da prova, e algumas considerações importantes para qualquer prova que você vai fazer. Então, se você assistiu esse vídeo quando já tinha passado a prova, de qualquer forma vai ser extremamente importante, você pode usar esse conhecimento nas provas que você vai vir a fazer. Algumas considerações sobre esse momento de reta final e de pré-prova. O pré-prova, esses dias que antecedem a prova, não é o momento de estudar. É o momento de fazer revisões, exercícios, né? Aquecer o corpo e também preparar para encarar esse desafio. No dia da prova, levar um lanche é interessante. Não é uma obrigatoriedade, mas é interessante. De preferência, um lanche mais saudável também. Uma barrinha proteica, uma fruta, um sanduíche, né? Vai depender ali das regras do concurso, mas algo saudável, tá? Não aconselho levar chocolate, não aconselho levar salgadinhos, não aconselho levar coisas muito gordurosas, tá? Açucaradas, porque isso interfere um pouco na nossa cognição. Então, leve um lanche, coma se for necessário. Água, né? A água é fundamental para oxigenar o nosso cérebro. Se você não tem o hábito de tomar água, tome, porque isso ajuda no nosso desempenho. Uma noite de sono, não entre a noite adentro estudando, né? Durma, descanse. É essencial que seu corpo esteja descansado na hora de fazer a prova para que ele consiga trabalhar. Vá com uma roupa confortável, cuide da sua alimentação, cuide do seu sono, cuide dos horários para não sair assim atrasado, atropelado, esquecer o documento. Deixa tudo já organizado e pronto no dia anterior, a roupa que você vai ir, os documentos, a caneta, para não ter risco de esquecer nada e também para você não ficar ansioso na correria no dia seguinte, tá? Então, essas são algumas preparações básicas antes da prova, né? Outra coisa, durante a prova, você precisa fazer uma administração do seu tempo. Essa é uma dica, uma estratégia muito importante para você gerenciar o seu tempo. Você tem ali 4 horas e meia de prova, 120 questões e uma discursiva, né? Então, distribuir o seu tempo de prova para fazer cada tarefa, criar blocos de questões, ver em que momento você vai fazer a redação, em que momento você vai passar limpo, em que momento você vai preencher o cartão de respostas. Tudo isso
faz parte da sua estratégia de prova e é algo que você precisa pensar e distribuir. É muito importante dizer que não existe regras. Cada pessoa tem a sua personalidade, as suas preferências, aquilo que se adapta ao melhor. Por isso que eu, como psicóloga, é muito complicado falar isso, né? Porque cada ser humano é único, cada ser humano tem as suas particularidades e eu trabalho muito nessa linha. Então, eu nunca vou conseguir trazer uma dica redondinha, faça isso, faça aquilo, né? Eu não tenho essa abordagem, eu evito esse tipo de conteúdo, essa abordagem, por mais que seja o que as pessoas querem escutar, algo mais enfático, algo mais faz assim que vai dar certo, mas nem sempre é assim, porque cada pessoa tem um funcionamento, tem uma história, tem um contexto, tem uma bagagem diferente, então não existe isso, sabe? Cada jornada é única e cada pessoa vai ter uma forma melhor de se organizar, de pensar. Por isso que eu não vou te dizer, faz isso primeiro, faz isso depois, né? Em geral, fazer a redação primeiro é melhor, tá? É melhor, mas cada pessoa, como eu falei, tem as suas questões, né? E por isso mesmo tem pessoas que não vê nada da matéria no dia anterior, pega o sábado ali para descansar, não estuda nada, não revisa nada antes da prova, né? Tem gente que é assim. Tem outras pessoas que preferem, né? Ficam ali lendo até a hora de fechar a porta, ficam ali lendo, revisando, decorando e tudo bem, não tem problema, né? Cada pessoa tem o seu estilo e a sua preferência. O importante é que esse método que você vai usar não te cause ansiedade. Não dá pra você, eu vou descansar porque disseram que eu tenho que descansar e daí você fica ansioso pensando na matéria. Isso não é funcional. Ou se você fica ali revisando, isso é uma coisa meio obsessiva. Isso te causa ansiedade ficar revisando. Então, essas coisas que você tem que prestar atenção. O importante é você descansar, você tá descansado, você ter estratégias para conter a sua ansiedade, para conter o cansaço. Então, essas coisas que eu falei já algumas opções que você tem aí para usar. A gente tem que aprender a ter estratégias para nos auxiliar a otimizar ali o nosso desempenho durante a prova. Então, se você gostou desse vídeo, coloque aqui um comentário qual foi o maior insight que você teve, o que foi mais diferente que você escutou, o que você gostou desse vídeo. Vem pro lado de cá dos concursados, das pessoas que vencem na vida pelos estudos. Você chegou aqui no final desse vídeo é porque você está comprometida, você quer mudar a sua vida, você está determinado a viver uma vida diferente. Então, eu te convido a andar junto comigo, a permanecer aqui comigo e que a gente faça uma linda trajetória juntas, certo? Te vejo no próximo vídeo. Um beijo!